Salve pessoal, Magrão da Ciro Colecionador. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui no nosso podcast, no Papo de Colecionador, né, Dr. Douglas? É verdade. Uma pessoa de São Paulo, fantástica. Eu não vou ficar puxando muito saco dele, que ele já tem o ego maior que o meu, então vamos lá. Muito obrigado pela visita, pela colaboração. Uma honra estar com o senhor aqui, seu Bruno Pelizari. E aí, Brunão? Ego maior que o seu. É meio difícil, né? Obrigado, é difícil, pô. É meio Tudo bem, pessoal? Beleza. Sou o Bruno Pelizari, presidente da Sociedade Numismática Brasileira, e é uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês hoje sobre numismática, coleções e o que mais vier pela frente. Não, nós vamos falar um monte de besteira aí de noite. Se prepara, que o Douglinhas está afiado, né, doutor? Não, eu não falo besteira, eu só repito a realidade, entende? Se a realidade é boa ou ruim, não é culpa minha, eu só as repito. Pô. Que legal, cara. Mas, cara, fale um pouquinho do Bruno Pelizari, cara. Quem é Bruno? Quem é Bruno? Puta, já virou programa existencial agora, ai Então. meu Deus do céu. Mas sou um colecionador, trabalho com numismática também profissionalmente e alguns anos, 10 anos já faço parte da Sociedade Numismática Brasileira e agora estou como o mais jovem presidente dos 101 anos que a Sociedade 101 anos, é verdade. Numismática tem. A gente foi na festa de 100 anos, eu Exatamente. lembro. Ano passado já. Meu mesmo. Deus, que zoeira que foi aquilo, né, cara? Foi. Você que organizou, né? Fui eu que organizei. Parabéns, cara. Muito boa a Foi festa. bem divertido. Nossa. Como que se organiza uma zoeira? É uma zoeira. Ele que organizou, Não pergunta entendi, pra nem ele. quero imaginar como que... Teve até leilão, né? Todo mundo Teve bêbado. um leilão Meu beneficente, Deus do céu. Pista de dança, DJ, teve tudo, cabine de foto, tudo que você Como é que é o pode nome fazer. daquele negócio que a turma fica dançando e girando? Faz vídeo em Polidense. 360. Aí você Imagina tá os acostumado amigos com outro, né? nossos aí, gordinhos, no polidense. Uma visão do inferno, melhor deletar do cérebro. Ai, cara, esse doutor Douglas. Ah, falar nisso, tá me devendo vintão pro programa aqui. Pode me dar aqui. Por quê? Programa passado você falou 4 Não, palavrões. o passado é o passado, o presente é o presente. Suba futuro é o 20 futuro. pila, põe aqui no cofre. Puta que pariu. já Caixinha tô da vendo- vergonha. Ah, eu já tô vendo aqui, vou comprometer até minha futura aposentadoria aqui. Não dá pra desistir de apresentar esse negócio aqui? Não, pode pôr 20 pila aí. Ó, nem cabe aí. Dá aqui que eu coloco, dá aqui, ó. No final do... Nós vamos sortear esse aqui pra quem segue a gente no canal. Deixa aqui. Não quer deixar por garantia pra Não, mais não, alguns ele nem aí? cabe, mas só se quebrar. Não, não quebra, daí vai ter que pedir outro, daí, pô. Esse cofre vai render, hein? Vai, cara. É pra vai convidado render. também, Ô, viu? Bruno, Cuidado. você pode colaborar também, falar algumas coisas aí. Qualquer palavrão vai pro pote 5 pila. Há controvérsias. Existem palavras que não são palavrões. São de uso cotidiano, então não tem o sentido do palavrão. Tá bom. Bruno, vamos voltar ao entrevistado, pô. A gente só veio, trouxe o cara aqui, não vamos falar nada. Eu convidei, você que fica, não deixa o cara falar, porra. Bruno, o que você pode contar pra gente da sociedade? Alguma coisa legal que aconteceu dentro da sociedade? Olha, Ou lá dentro, assim, como que é hoje ser presidente da sociedade? As pessoas como que te tratam, como que vem isso como mais novo? Deve ter acontecido algumas barreiras, porque os cabelinhos brancos, né? Nós somos hoje os mais novos desse meio. sim. Então, eu imagino que tenha sido um pouco tenha havido uma resistência, alguma coisa assim, alguma hora, né, no momento, É um quando você desafio começou. muito grande. Quando eu comecei mesmo, eu tinha 12 anos. Então, imagina, uma criança chegar ali no meio do monte de pessoal de cabelo branco, não é fácil, mas assim, eu fui muito bem recebido. Eu fiquei até surpreso na época. O pessoal me tratou muito bem. Eu comecei lá na feira da Praça da República, lá em São Paulo. Então tinham os grandes comerciantes de numismática lá de São Paulo, iam aos fins de semana na Feira da República. Comecei lá
comprei minhas primeiras moedinhas lá. Na verdade, minha coleção ela vai começar com as moedas que eram da minha avó, que ela tinha guardado em casa. Tanto moedas de outros países, Espanha e moedas brasileiras. Minha avó, você achou isso aí lá? Achei. Minha avó é espanhola, então ela viajava para Espanha para visitar a família. Ela também tinha uma cantina num colégio grande em São Paulo, então eu já nasci no real. É verdade, né? Então ela tinha guardado na gaveta as moedas dos outros planos monetários. Aí quando eu acho essas moedas, eu me interesso, começo a guardar, ela me dá de presente, a minha coleção começa assim, e eu fui atrás de aprender e saber mais. Aí que eu conheci a Praça da República. Fui muito bem recebido na época pelos comerciantes que tinham as barracas lá. E depois eu passo a frequentar o prédio da sociedade. Porque para quem não sabe, lá em São Paulo, o prédio onde fica a Sociedade Numismática Brasileira é um prédio só de moedas. Todos os andares têm lojas de moedas. Então eu começo a frequentar ali o prédio. Não tem mais aquele troço de turismo lá? Não. Saiu? Não sobreviveram. Não sobreviveram? É só, hoje todos os andares têm lojas de moedas. Eu não sabia não. Então... começo a frequentar o prédio, mas a sociedade mesmo eu só vou conhecer quando eu tinha uns 17 anos, eu estava terminando meu ensino médio e eu ia fazer uma exposição na escola que eu estava terminando, a minha coleção de moedas. E o meu projeto, junto com a exposição, não era só expor as moedas, mas também dar de presente moedas para os pais dos alunos, para os próprios alunos, também para incentivar mais pessoas a colecionar, porque naquela época, na minha escola, eu era o único doido que colecionava moeda. Então, a minha ideia era que mais pessoas... Mais doidos se juntassem a nós, né? E, pô, daí já é contágio isso daí, pô. A Covid é numismática, pô. Pois é. E aí eu fui atrás dos comerciantes, pedi ajuda, pedindo doação de moeda de aço inox, que hoje... Até hoje, né? Não vale nada. Não vale nada, exatamente. Aí eu recebi quilos e quilos de doações para esse projeto e eu conheci a sociedade dentro dessa busca por doações. E quando eu entrei na sociedade, a primeira pessoa que me recebeu foi o Tenor. O Tenor, para quem não sabe, foi presidente da sociedade durante mais de uma década. Sim. Aí ele saiu agora, porque pelo estatuto não permitia mais de duas eleições consecutivas, e eu assumi o cargo de presidente, mas ele era o presidente, inclusive, anterior. Sim. E aí eu entrei na sociedade, ele me recebeu super bem também, me deu uma caixa gigante de panfletos do Banco Central. Nossa, que era sobre aquilo cédulas, era doação, né? Exatamente, cédulas, moedas, coisas infantis, e tudo a ver com o meu projeto. Uhum. E a partir daí eu começo a frequentar a sociedade e poucos meses depois, assim que eu fiz 18 anos, no mês que eu fiz 18 anos, eu me filiei à SNB e tô lá desde então, já vai fazer 11 anos. A filiação da SNB é só para maiores de 18 anos ou vocês têm alguma modalidade para crianças? A gente tem a modalidade para crianças. Até então, na época que eu me filiei, você pagava metade do valor que era o valor da anuidade que os associados adultos, né, pagam. Mas hoje em dia a SNB tem um projeto muito melhor para incentivar as crianças, que é uma anuidade social, que é R$50. Certo. Então com R$50, os menores de idade, se não me engano até 15 anos, podem se filiar e eles vão receber os boletins da SNB para poder aprender mais também, vão participar dos eventos e do que for que a gente promove lá em São Paulo ou em outros estados. Então isso tem sido muito bacana. A gente trabalhou em conjunto, a gente trabalha em conjunto com a Thelma, né? Sim. Que tem o projeto do Colecionador Mirim, a gente é um grande apoiador do projeto dela, e dentro desse projeto a gente decidiu fazer esse valor simbólico. A Thelma, para quem não sabe, A Thelma foi do Banco Central do Brasil, foi diretora do Museu do Banco Central, inclusive. E ela tem esse projeto bem bacana e a gente abraçou o projeto, e uma dos frutos do projeto é isso, é atrair esses colecionadores. Um bom incentivo, né, cara? Para conhecerem o que é a numismática e se interessarem. E a gente teve um retorno muito bacana. Fora isso, também tem acesso àquela biblioteca fantástica, eu acho que é a maior biblioteca numismática do Brasil. Tem um acervo de moedas, de medalhas. Então vale a pena, mesmo que você não seja um colecionador, vale a pena você visitar para conhecer um pouquinho dessa história. Nossa biblioteca hoje, ela deve ter algo em torno de uns 4.000 livros só de numismática.
É uma das maiores bibliotecas especializadas em numismática Se bobear da no mundo América até. Latina, no mínimo. Então, assim, é bem bacana. E a gente tem lá na nossa sede, tanto a biblioteca quanto o museu. Sim. A gente vai passar por uma grande reforma agora. O nosso museu é um projeto muito bacana. A gente conseguiu uma verba da Secretaria Estadual de Cultura, via Lei Aldir Blanc, para modernizar e fazer essa reforma do museu. Então, a gente vai ter um novo museu interativo, educativo, acessível. Sim. Então também é um projeto muito legal que a gente vai desenvolver esse ano. E lá. hoje, quem quiser procurar a Sociedade Numismática Brasileira, como é que faz? Tem o nosso site, snb.org.br, mas também tem o nosso Instagram, só digitar lá Sociedade Numismática Brasileira, que acha a gente no Instagram, Facebook, Aí vocês já podem ir lá YouTube. chamar o Bruno lá. Exatamente. Eu quero falar com o Bruno. Exatamente. Presidente Bruno, tá, pessoal? Chama lá. Eu só não vou passar o número dele aqui, que daí ele me bate. Né, Bruno? Melhor não. Que legal, cara. Muito bom. Uma história muito boa. Parabéns pelo incentivo. Com criança, eu acho que é a base de tudo. A educação no Brasil tá meio de lado, né? Há alguns anos. Isso aí é fantástico. Parabéns para vocês. Isso aí. É o nosso objetivo. Agora eu quero saber curiosidades, Bruno. Bruno, abre o coração. Abre o coração, conta pra Porque gente. todo mundo Você quer já brigou saber. com alguém lá dentro? Já estapeou, esfaqueou alguém? Os boas, Bruno. Bruno, o que aconteceu de mais curioso aí na tua vida de diretor da sociedade? Que você deve ser convidado para falar, para dar palestra. Sim, vamos lá. O próprio nome já diz sociedade. Sociedade é a junção de várias pessoas. E quando a gente junta várias pessoas, nem sempre a convivência é a melhor possível. Claro que tem brigas, claro Normal, que né? tem... Nós somos aqui no Paraná, nós somos menores e já fecha o caroço. Pois é. Mas assim, de forma geral, é bem bacana. A maior parte das pessoas, elas são muito receptivas, elas estão a fim de querer ajudar. Fazer o negócio andar, né? Fazer o negócio andar. Mas eu tenho algumas histórias engraçadas nesses 10 anos de sociedade. Eu participo muito de entrevistas para TV, jornais, enfim, rádio. E eu tenho... Teve uma que virou meme, né? Exatamente. A mais Vamos, essa que nós queremos saber. Conta aí. É a fatídica entrevista pro Rony Von. Imagine até onde vai chegar esse caroço aí. Eu tive 2 vezes com o Rony Von. Nossa, você não aprendeu na primeira, meu? Pois é, esse foi o meu erro. A primeira vez, ela foi super tranquila. Ele gosta do tema, ele sabe o que é numismática, ele se interessa. É um cara muito culto, né? Sim, exatamente. Então a gente fez uma entrevista super bacana e um tempo depois, acho que 1 ano depois, eles me convidaram, porque ele estava com um novo formato de programa. Sim. Então na primeira vez era um programa gravado, e entrava no ar, né, enfim, na data do programa, e ele reformulou o programa e estava com um programa ao vivo. Normalmente é nos programas ao vivo que as coisas dão ruim. Sim, a lei de Murphy, né? A lei de Murphy. E aí O nosso é ao vivo aqui, pode acontecer qualquer coisa, né? Aí fui pro programa ao vivo, levei uma seleção assim, dessa vez muito melhor do que da primeira, porque ele já conhecia, já entendia, eu já tinha dado o contexto geral da primeira vez. Então eu levei um meio dobrão. Pra quem não conhece, Ai, é uma meu peça Deus do céu, brasileira já tô de vendo. ouro muito grande e pesada. O dobrão em si é a moeda de ouro mais pesada que já circulou no mundo. Mas eu levei um meio, né, um 10 mil réis. Levei Ordem da Rosa, levei condecorações, Só peças coisa... exóticas. Exatamente. E a entrevista tava indo muito Era bem. tua? Não, era do Tenor, que era presidente da sociedade. Oi, Tenorzinho, pelo amor de Deus. Aí a entrevista estava indo muito bem, até que chegou na hora de falarmos sobre o dobrão. E a frase que eu usei é exatamente essa que eu acabei de falar. O dobrão foi a moeda de ouro mais pesada que já circulou no mundo. E ele, com a moeda na mão, realmente essa moeda é muito pesada. Só que quando ele falou isso, ele simplesmente jogou a moeda na mesa. E ainda fez o comentário. Ouve o barulho, dá até pra vocês ouvirem, saber que é pesado pelo barulho que ela faz batendo na mesa. E qual foi a tua reação depois do Curuíra fazer isso com a tua moeda? Lembrando que era um programa ao vivo. Pois é, qual foi a tua reação? Na hora eu travei, eu não tive reação. Você não falou assim, não? Eu não consegui acreditar. Você é muito assim, diplomata, cara.
A gente imagina muitas coisas durante uma entrevista, mas nunca... Como que o cara vai tacar a moeda? Eu vou imaginar que ele vai pegar uma moeda de ouro e arremessar na mesa. Então, na hora, eu simplesmente fiquei paralisado, olhando assim pra mesa. Rezando para que não tenha havido E tudo, nada. claro, em segundos. Sim. Porque foi Estragou a muito moeda? rápido. Não, ainda bem. Ouro bom, hein? Ouro bom. Ouro de Ouro Preto. Ele jogou a moeda, eu peguei a moeda, aí ele me entregou e eu olhei. Na hora que eu olhei, eu vi que não tinha amassado, porque essa moeda é uma moeda de ouro e de ouro quase puro. Sim. E ele amassa muito fácil. Sim. Por isso que as joias não são de ouro puro, pra durar mais. Sim. Aí na hora que eu olhei, eu vi que não tinha amassado, aí o que aconteceu foi, a moeda ela não bateu de ponta na mesa. Não bateu a serrilha, né? Ela bateu pro campo, então acabou que não amassou. Então, Imagina eu se meio faz que- uma amostra da moeda do tenor, hein? Exatamente. Eu dei uma relaxada na hora e a entrevista seguiu. Só E o que assim, tenor depois, mesmo não amassando a moeda, não ele- se fazendo ainda mostra. Qual bem- foi a reação do ainda tenor? bem que ele entendeu e não amassou, então foi... Mas alguma coisa desabonadora ele deve ter dito, né? Ficou muito feliz, né? Só que aí, de novo, era um programa ao vivo. vivo. É. Assim que o programa acaba e eu saio lá da emissora, o negócio já tinha virado um meme na internet. Ah, claro, né? Todo mundo mandando mensagem falando da moeda que foi arremessada na mesa. Não, que Virou você uma fez? bola lá de Não, basquete, a Eu moeda. taquei o meio dobrão. E durou, até hoje o pessoal fala disso. Mas pra quem não sabe, o meio dobrão é mais difícil do que um dobrão. Mais raro. Exatamente. É mais Exatamente. difícil de conseguir. E ainda assim é 20 e tantas gramas de É ouro. metade, né? O outro é 54, o outro é exatamente. metade. Exatamente. Já é um tijolo. E o problema é que a serrilha do dobrão é aquela serrilha de corda, não é? Que é muito delicada. Sim. Então amassou aquilo, não tem mais o que fazer, né? Então, essa é uma das Das histórias. histórias engraçadas, das coisas que a gente sofre ao longo dos anos, assim, como dirigente de uma instituição como a Sociedade Numismática Brasileira, mas tem mais histórias engraçadas. Pô, Bruno, abre o coração, fala de novo, Engraçadas, fala mais, eu não fala diria que mais. engraçadas, né? Às vezes até tristes, mas tem mais histórias. Ah, a gente converte em algo feliz, não tem problema em relação a isso. Eu diria que acho que tudo é um... Você aprende com as coisas Sim. que acontecem, né? Então, uma das entrevistas que eu participei foi para uma grande emissora, bem famosa, Mais uma. uma das maiores. Você gosta de entrar Terceira em fria? vez, hein, cara? Pois é. Terceira vez, hein? Curiosamente, também era um programa ao vivo. Meu Deus do céu. O que Então, aconteceu? O programa entrou em contato lá com a sociedade porque eles tinham uma pauta relacionada a um incêndio que teve numa residência. E uma das poucas coisas que sobraram desse incêndio era uma caixinha de madeira, tipo aquelas de charuto antigo. Sim. Pô, não pegou fogo a Com caixa? algumas moedas brasileiras. Foi uma das poucas coisas que sobrou da casa que pegou fogo. E eles queriam que um especialista fosse lá no programa, que eles iam fazer a matéria sobre Aí, o incêndio, vamos chamar sobre o Bruno pra ele sobre a caixa de um moedas. rapaz do dobrão. Pois Useiro e vezeiro, né? Na arte Aí- de passar por mico, né? Me chamaram para fazer a avaliação da bendita caixa de moedas. Aí ainda não, que a gente quer fazer uma matéria para ajudar a pessoa, né, a recuperar o que perdeu no incêndio, tá. E você Beleza. caiu nessa, né? E eu caí nessa. Ah, meu Deus do céu, a inocência ainda é muito novo. Pra restaurar a casa do... Bruno, é o seguinte, se o troço não Geralmente pegou fogo, cara, era ruim o negócio. 95% das moedas não vale nada. Mas O que tinha na caixa? Agora tem, eu tô curioso. eu acho que essa curiosidade que vai nortear tudo que aconteceu na sequência. Ah, o segredo, o mistério. É exatamente, Ah. é esse mistério que vai nortear Mas essa eu não fiquei sabendo. como desandou essa entrevista, mais essa entrevista ao vivo. Tá, eles te chamaram na emissora. A emissora mandou o carro me buscar lá no meu escritório, me levou pro estúdio. Eu cheguei na redação do programa e eles já vieram e me entregaram a caixa. Olha, essa é a caixa das moedas que você vai avaliar. Quer ir adiantando e olhando já para se preparar para quando a gente for entrar ao vivo? Ah, claro. Aí sentei, peguei a caixa. A hora que você abriu, Eu sentei, só pela tua carinha. coloquei na mesa, abri a tampa da caixa, olhei lá dentro e falei, deu ruim. Foi outra palavra, mas eu não vou falar porque eu não vou colocar R$5 no cofre, não. mas resumindo, O outro tá deu ruim. Deu ruim. O velho se coça. Pra falar mentira.
Suma cincão daquela porra. Eu só pensei, cara, eu não falei. Você Eu disse que era também, só falar, eu não também. pensei. Pensar ainda é possível nesse país. Aí chamei o pessoal do programa. Falei, olha, deu ruim. Isso aqui, infelizmente, não tem valor nenhum. O que vocês querem fazer? Porque não tem o que ser feito. Não tem pra ajudar a mulher, né? Isso aqui não dá pra comprar nenhuma telha da casa. E não dava nem pra mentir, pra tentar animar um pouco a Exatamente. coitada, Sim, né? porque alguém vai ter que pagar se falar que vale. Sim. Quem que vai pagar um troço que não vale? Exatamente. Aí eles chamaram o repórter principal lá do programa, expliquei tudo de novo pra ele. Ele falou, não tem problema. A gente já anunciou a matéria, a gente tem que ter a matéria. fazer matéria. A gente vai falar sobre o incêndio e tudo mais. A gente entra ao vivo, fala que você vai fazer a avaliação, da mesma forma que você fez aqui agora. Aí a gente passa lá um bloco de outras programação, você retorna e dá o veredito. Falei, tudo bem, já tô aqui Lá mesmo. vem. Cara, Já você saí do acreditou meu no puto. escritório, já estava lá, ó. Já? Pô, dedo duro também, pô. Cara, dedo duro. No final, mas no próximo você põe. Manda. Eu vou Mais anotar. acumulado. Não, eu vou. Aí- Nós vamos assistir de novo, né? Pra ver como é que ficou. Aí Pô, ele vai perder de novo daí tudo no eu computador. tava né? lá, entramos ao vivo, anunciaram a matéria, o nosso especialista vai fazer a avaliação da caixa de moedas que sobreviveu ao incêndio, blá blá blá. Aquele blá 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 todo. Beleza, passou o primeiro bloco. Já pensou um programa tipo As Portas da Esperança do Silvio Santos, com aquela fumaceira? Mais ou menos, né? eu ainda tava Daí dentro- chega o Bruno com cara angelical, né? Pra salvar a alma da coitada da mulher Pois é. e dá uma notícia horrível, pô. Eu tava dentro do estúdio, colocaram uma mesa. Botaram você de fundo, cara. de Igual fundo, nós temos aqui na nossa loja de. fundo, Não, mas um uma pouco mais mesa. organizado, A né? caixa, lupa, balança, tudo pra fazer. uma Luvinha avaliação. branca? Quase, só faltou. Só faltou a luvinha Eu branca. acho que não tava de luva, mas. Mas era- pra mexer em moeda de aço. Pois é, basicamente. Pois é, eram- só vai eram sujar a luva, né? Moedas. Não, tinham peças um pouco mais antigas, mas a gente sabe que antigo não quer dizer que vale, né? Então eram peças que não tinham valor, mesmo sendo um Os pouco mais cupro-níquel. antigas, exatamente, cupro-níquel, bronze alumínio. Aí beleza, passou o primeiro bloco, deu intervalo, o diretor do programa comunicou que ele estava com audiência altíssima, tinham batido um pico de audiência que ultrapassou até a audiência da Globo naquela tarde, que era um programa de tarde. Menino de ouro, hein, cara? Ganhou Aí, da Globo, cara. Solzinho na unha. Basicamente, falaram o seguinte: Cara, isso aí arrepia até o diretor, cara. tem que manter. Tem que a manter. pauta. Eles precisavam segurar a audiência. Pô, é do um programa jogo de o foice. máximo Uma briga de possível. foice, pô, é E audiência. ainda falaram, não, a gente vai ver com os nossos patrocinadores. Mas quem aqui. que levou? A caixa tava lá? Tava. A dona das moedas estava no estúdio. E ela tava Também. com expectativa, ela soube anteriormente que não valia nada, ou não foi uma soube. surpresa? Porque eu só... Né, Você só falou pro pessoal só da falei TV, pro pessoal pra produção. Pra produção, e ela não estava lá naquela hora. Ela chegou no estúdio junto comigo, a gente não conversou antes, né? Eu fui lá fazer o que me chamaram para ser feito. Então o diretor falou, tem que manter a pauta. A gente tá com a audiência muito alta, a gente vai ver com os patrocinadores do programa se a gente consegue levantar um dinheiro para ajudar essa senhora no que ela precisa da casa, porque basicamente a ideia era saber se as moedas valiam alguma coisa, que ela estava resolvendo alguma questão em cartório, documentação, ela precisava pagar, era um valor Impostos, essas relativamente alto, então ela queria ver se vendendo essas moedas ela conseguiria pagar esses documentos que ela precisava. Então, não, a gente vai tentar com o patrocinador, já que a audiência está alta. Eu falei, beleza, já tô aqui mesmo, né? Eu vou fazer o quê? Falar, não, vou embora, tchau. Mas eles não pediram pra você mentir. Não, eles não pediram pra eu mentir, mas eu não podia dar o veredito ainda. E quanto tempo demorou isso? O programa inteiro, acho que foi mais de uma hora. Uma hora e meia. E passa bloco de programação daqui, de lá. E assim, eles esperaram o fim do programa pra que eu Cenas dos desse próximos capítulos da novela, o né? resultado. Aí E a mulher não e sabia. a mulher não sabia. E ela estava lá no estúdio Esperando também também. esperando o resultado. E a mulher tinha uma aparência amistosa ou era daquelas encrenqueiras, assim, que Não, você olhando ela- o rosto já interpreta na mais ou hora menos, né? ela tava Serena. aguardando o resultado. É, aí ela que mora também o tinha perigo. esperanças. Ela também estava esperançosa daquilo. E
basicamente me chamaram para dar o veredito, eu fui lá e eu passei 2 horas ali só no fundo do estúdio olhando moedinha por moedinha. Assim, repetindo as moedinhas. Deixa eu ver se eu vejo. Pesa a moeda, porque eu não podia ficar lá de braço cruzado esperando dar o momento. Eu tinha que fazer parte do valorizou o passe, que estava né? acontecendo ali. Chamaram, fim do programa. Não, vamos dar o resultado agora da avaliação das moedas. O que eu falei? A verdade. Infelizmente, não vale nada. Não tem valor comercial que vai ter algum resultado no que é preciso. E a reação da dona, como que foi? Aí na hora, ela ficou meio que sem reação também, ela não falou nada, já era final do programa, eles basicamente, eu dei o resultado, encerraram o programa, só que aí quando encerrou o programa, essa mulher ficou muito brava. Muito bravo. Porque ela falou, é uma palhaçada que fizeram comigo, fizeram ficar aqui a tarde toda. Ela queria brigar comigo, eu só falei, não, eu não tenho nada a ver com isso, não. O pessoal lá da Tô indo, não, o pessoal da produção já falou, não, seu carro tá te esperando pra te levar de volta, pode ir. Já colocaram segurança do lado. Mas ela ficou muito brava. Porque eu não fiquei lá, né? Eu fui embora. Eu precisava ir embora de qualquer forma. Cara. E ela tava lá brigando com a produção, porque ela falou que é uma palhaçada, que enganaram ela, que fizeram ela de palhaça, que ela ficou lá o dia inteiro esperando pra falar que não vale nada. Então, essa é uma das histórias talvez mais traumáticas que eu já passei. Então, depois desses traumas que a gente... Quantas avaliações você fez ao vivo? Nenhuma mais. E olha que apareceram outras pautas semelhantes para eu ir lá ao vivo, principalmente nessa emissora, que o resultado para eles foi bom, né? Para fazer a avaliação ao vivo. Hoje em dia eu não entro mais nessas enrascadas. A próxima vez você faz o seguinte, passa o contato do Cláudio Amato, cara. Não. O Cláudio Amato é grandão, intimida, ninguém vai ficar falando besteira pro Cláudio Amato, pô. E ele é objetivo nas respostas. Né? O velho vai te ver isso aí, vai te xingar, cara. Não vai, nós somos amiguinhos, pô. Mas é isso, a gente aprende. Então, depois dessas experiências, cara, hoje em dia eu sou muito mais seletivo naquilo que eu participo. Até porque, quando a sociedade, como uma instituição, manda um representante para dar uma entrevista... É a sociedade que vai. Exatamente. É a instituição que está falando e o que ela fala tem peso. Porque ela tem 101 anos. Então, né, o que a gente fala tem que ser o correto. Então, hoje a gente toma muito cuidado com qualquer informação que a gente dá, porque às vezes a pauta, normalmente pauta para jornal, essas coisas, é muito focada em valor comercial. Sim. Quanto que vale. Sim. Então, que é o que o povo quer saber. Exatamente. Eu já fiquei, sem brincadeira, gravando uma entrevista 2 horas. Pra falar que as moedas da Olimpíada não valiam nada. Não, 2 horas de gravação. 2 horas de gravação na sede de uma equipe gigantesca, pro programa mais famoso do Brasil, passa aos domingos. Aí, 2 horas de gravação pra falar, acho, sobre a célula de R$200. Quando lançou, assim, beleza, matéria foi super bacana, mas assim, a minha fala foi tipo 5 segundos. 2 horas falando e não sei o que. É cortado e editado. Pra fala aparecer 5 segundos. E ainda que aí foi ok, foi uma fala tranquila. O problema é quando você fala um monte de informações, aí eles recortam. Moeda das Olimpíadas vale R$150. Que você fala, a bandeira é a única da série das Olimpíadas que pode chegar a valer mais de R$150. Aí eles recortam e falam, mas as Olimpíadas valem R$150. Aí pronto, vira o caos. Caos. Telefone tocando, todo mundo querendo vender as coisas. Você estava no evento da Sociedade Numismática Brasileira, em que noticiaram a cédula de R$1 e que tinha uma fila quilométrica. Tiveram que reforçar a segurança. Eu lembro disso aí, eu estava nesse evento. Eu também estava nesse evento. Foi você que falou, né, Bruno? Não foi. Pô, aí ele não é culpado de todas as coisas que dão errada também, pô. Uma matéria do jornal, acho que foi da hora do almoço, na quinta-feira, da maior emissora do país. Uma matéria, ok, foram lá entrevistar, conta de colecionadores, tal. Aí o pessoal conta, mostra uma coisa ou outra, fala valor. E a matéria falou, tá tendo esse evento, ele é gratuito. E eles estão fazendo avaliação, compra e venda de moedas antigas. Só que é a maior emissora do país. Claro que era um jornal de São Paulo, mas mesmo assim, São Paulo tem muita gente. Sim. Todo mundo assiste esse jornal na hora do almoço. Então,
Nossa, eu lembro desse evento. Foi o caos. Eu lembro. O caos. Foram centenas, se duvidar, deve ter batido milhar de pessoas indo pro hotel do evento. Levando moedinha com dele. os saquinhos na mão. A multidão. Pra fazer. Foi literalmente uma multidão. A gente teve que fechar o evento. Acabou o evento naquele Sim, dia. acabou o evento. Não tinha como comportar tantas pessoas. Não lembro A disso, fila, o evento era no primeiro subsolo do hotel. A fila subiu a escada rolante, saiu do hotel e chegou na esquina do Deu a hotel. volta, né? E assim, era literalmente muita gente. A gente fechou o evento, porque não tinha condições Sim, não tinha segurança de mais. receber todas essas pessoas. E assim, tudo que você pode imaginar. Naquele dia eu literalmente vi de tudo, desde aço inox, que não vale nada, até moedas de ouro. Sim. Apareceram, porque todo mundo queria levar suas moedas para serem avaliadas. Sim. Só que foi o caos. Sim. Não teve como... Ninguém esperou, né? continuar depois daquilo. E essa é depois daquele evento, a gente mudou muito a nossa abordagem Sim. nos eventos. Então a gente Sim. toma muito cuidado com a divulgação dos eventos para não causar... Ainda mais em São Paulo. Exato, tudo em São Paulo É grandioso. muito grande. Então, tem vários locais que você pode ir na TV, pode falar que, ok, vai aparecer pessoas, mas não igual São Paulo. São Paulo é muita gente. E em chama todos os muita lugares. atenção até de pessoas mal intencionadas. Sim. Né? Isso acontece também, assim, eu tenho acho que eu já tenho mais de 50 entrevistas para tudo quanto é, né, TV, jornal, rádio. E tem entrevistas que são muito boas, muito educativas, muito históricas, e tem entrevista que o objetivo dos repórteres É criar um é constrangimento. falar sobre valor. Sim, Porque a moeda vale não sei quantos milhares de reais, que a cédula, não sei o quê. E sem dar o contexto exato. Sim. Ok, tem peças que valem, mas tem que saber o contexto e por que aquela peça vale. E é um detalhe muito específico, porque se todas valessem, não seria esse o valor. Exatamente. Então, para valer bastante dinheiro, tem que ser de fato uma peça rara. Se todo mundo tem, não é Não raro. vale nada. Bruno, nos explique o conceito de uma peça rara. Mais ou menos uma quantidade. Porque eu ouço muitas pessoas falando, a Raras moeda do do real. real são raras. Não existe raridade no Não real. existe moeda do Não, real, tem o cara. direito Esse é o dos homem que humanos. entende, não é raro também. Exatamente. Os direitos humanos é raro. A gente costuma distorcer muito o conceito de raridade. Exatamente. Uma peça ser rara mesmo, ela tem que ter uma quantidade existente muito pequena. De uma dezena de peças. Mais ou menos talvez, isso. 2 dezenas no máximo, se considerar que às vezes muitas dessas raridades às vezes estão em museus. Então são peças que não estão disponíveis ao público, para os colecionadores, para aquisição. Então é uma quantidade extremamente limitada de peças. Isso considerando números, né, de peças existentes. Mas ainda existem outras raridades, que são peças que já são difíceis, escassas naturalmente, mas às vezes num estado de conservação tão alto que aí ela é rara naquele estado de conservação. Perfeito. Mas é um pouquinho mais complexo do que a raridade quantitativa e não qualitativa. É verdade. Né? Mas hoje em dia a gente costuma, qualquer coisa é raro. Sabe o que eu falo que é raro? Bandeira é raro. Raro é aquele negócio que você pode ter o dinheiro do mundo para comprar E você não acha. e pra você não comprar. vai achar para comprar. É exatamente isso. É exatamente isso. Porque não é só a raridade de quantidade. Tem também a lei da oferta e procura. Sim, sim, é isso. É isso. Entendeu? E Né, Douglinha? Tá dormindo de novo? Comendo chocolate, cara, escondido. Pô, o cara me convida, me paga cachê, eu não posso comer um Olha chocolate. lá. Tô Comendo chocolate escondido, cara. Ai, meu Deus do céu. É aí, cara. Mas me diga, esse conceito de raridade, vocês se basearam em algo assemelhado internacionalmente? Ou foi uma conclusão lógica de acordo com as particularidades Não, ele da acha nossa que é raro e é numismática? raro. Não, ele não acha. Não, Ele afirma, ele é um especialista. Isso eu diria que vem muito da experiência. Sim. Eu já tive acesso a todos os tipos Talco ruim, praticamente possíveis de peça. Inclusive a nossa famosa peça da colação. Eu já tive em mãos, pegando na peça, acho que 5. Então, são pouquíssimas Difícil, né? pessoas Que já pegaram. É emocionante, já não é? tiveram 5 peças Diferentes, né? diferentes, 5 peças da coroação em mãos.
Então, eu conheço muitas moedas. Então, a gente vai aprendendo com o passar do tempo de que o que é raro é realmente raro. Não é a gente simplesmente falar que qualquer coisa é raro. Que aí tem o raro técnico e numismático e tem o raro comercial. Sim. Que eu acho que é esse. Esse que é o Esse ponto que pega. que É o dificulta. uso do termo raro comercialmente falando. Às vezes o comerciante usa o termo para engrandecer o seu produto. Sim, né? exatamente. Então isso acontece muito. Mas não existem moedas do real raras. Não existem. Ah, tem um tal de perna de pau, diz que é. A perna de pau é... Bruno, sabe o que eu tava lembrando, cara? Quando eu te conheci, você trabalhava numa loja lá. O Bruno começou mesmo pegando firme e trabalhando, né? Foi. Eu comecei a trabalhar, ó, desde... Que andar que era? No último andar do prédio da sociedade, Isso. no nono andar. Trabalhava lá no andar, um monte de curvira e o Bruninho lá, magrinho. É. Aí eu comecei a mexer com moeda com 12 anos. Mexer, que eu digo, é colecionar. E no antigo Orkut ainda, Nossa, eu verdade. fazia trocas. Eu comecei fazendo trocas de moedas. Então, Pô, quantos anos você tem? Você já conheceu o Orkut? O cara Pois já é. não é tão menininho Não, assim. mas o Orkut é moderno. o É Orkut antes, moderno. depois da internet de escada. Ele não conheceu a internet desse cara. Não. Viu? aí eu fazia Você trocas é no um Orkut. pouquinho mais velhinho. Eu comecei a fazer trocas com as moedas repetidas. Aí chegou no momento que, cara, a troca, tem hora que você não acha o que você quer, a pessoa não quer o que você tem. Então eu passei a vender as peças. Eu falava, Foi muito legal. Você, eu acho que teve uma experiência bem boa lá, né? sim. Aí Do que fazer, do que não comecei- fazer, porque Exatamente. comerciante é brabo, né? Aí comecei a vender por Orkut. O Orkut acabou e veio o Facebook. Aí, ó o Bruno. Aí eu comecei a vender cada vez mais, fazer leilões, isso com 15 anos. E com 17 anos eu tinha entrado na faculdade, acabado de entrar na faculdade de Direito, tinha completado 17 para 18 anos, eu era cliente dessa loja. Ia lá toda semana, porque eu ia na Sociedade Numismática toda semana, eu ia nas lojas ali para comprar peças para mim, para minha coleção, e comprar peças também para vender. Até porque o que eu vendia, eu reinvestia na coleção. Sim, normal. Aí É o nosso, eu chamo de sustentar o vício. eu tava lá sentado e eu sempre negociava moedas lá. Aí chegou um momento que o dono da loja virou pra mim e falou: pô, você gosta, você entende disso? Você já pensou em trabalhar? Você gostaria de trabalhar tipo, aqui comigo? Eu falei: não sei, eu já trabalhava com isso sozinho na internet. Aí falou: vamos fazer um teste. Vou te dar uma coleção de moedas estrangeiras, uma caixa de madeira cheia de envelopes de moedas estrangeiras. Leva pra casa. Ele tinha coisa, né, cara? Leva pra casa e avalia. Traz pra mim com... Sacanagem, te fez trabalhar por ele, não é? Não, mas aí ele me pagou. Bom, não foi trabalho escravo infantil, não. Vou te pagar tanto pra você avaliar isso pra mim. Eu falei: beleza, vamos lá. Eu gostava de fazer isso, eu gosto de pesquisar Sim. as moedas. Aí eu fui e levei assim... Você sempre foi um curioso disso, Exatamente. né? Em pouquíssimo tempo eu voltei com a caixa tudo classificado, Com preço. à mão e precificado. Ele pegou, olhou, me pagou, falou: não quer trabalhar comigo aqui, não, direto? Aí eu falei: por que não? Pô, era um salário fixo, né? Mas você já era sócio lá, eu acho. Não era? Da SMB. Acho que já eu era, tinha né? acabado de entrar na SMB. Eu acho que eu lembro Foi a que época você- que eu comecei a frequentar, porque eu fazia muita coisa na internet, Uhum. mas né, ali no meio mesmo eu não tava tão inserido entre os Não tinha nem grandes barba, cara. Eu lembro dele, não tinha nem barba, cara. Aí em resumo, eu trabalhei 4 anos e meio nesse Bastante, escritório. Paguei minha faculdade de Direito com o meu salário, com as moedas, com que eu trabalhava com as moedas. E quando eu terminei a faculdade, eu tive a crise existencial. Não Que tinha que mais coleção. Não, O que eu vou o que fazer? eu faço da minha vida? Eu me formei em Direito, tirei a OAB, a gente acha, né? Ó, você... Oh, Deus, descobriu a América. Oh, Deus, ó, azar. Você, não, vou advogar. Aí tive a minha crise existencial de fim de faculdade. O que eu faço da minha vida? Continuo nas moedas, que é a minha paixão. Eu trabalhava com o que eu gostava. Ou vou trabalhar com aquilo que eu estudei 5 anos para aprender. Investi bastante dinheiro nessa Sim. formação. O resultado final acho que você já imagina, sabe. né? Mas hoje Eu você é um tava pensado. advogado que trabalha com moedas. Eu sou um advogado que tem a OAB no bolso, assim, Exatamente.
E os seus pais devem ter orgulho de você Não, o hoje, que eles falam? Hoje sim, mas quando eu comecei a frequentar a Praça da Na República... época foi um choque quando você optou pelas moedas, né? Não, quando eu era com 12, 15 anos, quando eu comecei a mexer mais, trabalhar mais com isso, e colecionar principalmente, eles me levavam lá. Eles me incentivavam. Aí, só que eles achavam muito estranho eu estar gastando dinheiro atual em dinheiro antigo. Sim, normal. Nossa, ele tá... Na época, eu não tinha dinheiro para comprar moedas caras, né? Mas, nossa, ele gastou R$50 numa moedinha antiga, né? Não fazia sentido para muita gente não faz sentido isso. Exatamente. Mas hoje não. Os anos que se passaram, eles entenderam que não é tão simples quanto eles achavam. E hoje, claro, eles morrem de orgulho do filho que está aí nas moedas e eles nunca interferiram quando nas suas opções quando profissionais. Eu decidi não ir para a área do direito, advocacia, para o direito. Mas eu até entendo a posição deles, porque você já estava estruturado na sociedade. Sim. Quando você se formou. Quem te conhece, que nem nós. Não foi uma aventura, né? Não foi uma no chão. Quando eu comecei com colecionismo, a minha família achava que era uma aventura, que eu estava fazendo besteira. Porque, cara, o Magrão, ele é professor de educação física, ele ganha um dinheiro lá dando personal, vai ficar se enfiando nisso aí, que loucura, e não sei o quê. E hoje tá vendo o patrimônio, né? É isso. Porque acho que em qualquer coisa na vida que você decidir fazer, faça bem feito. Faça bem feito. E com paixão, né? Você tem que gostar daquilo. Exatamente. E você tem que entender daquilo. Porque não adianta querer se aventurar no que você não conhece. Sim. E que você não gosta e você só está pensando no financeiro. A gente sabe que isso não dá certo. Não. Então, lugar nenhum. Exato, para qualquer profissão na vida. Então você tem que gostar, você tem que ser interessado, pesquisar e entender, independente do que você vai fazer na sua vida. E na numismática é isso. É que a numismática, pelo menos comparado com outras coisas, na minha visão, ela é muito mais prazerosa, né? Porque a gente aprende coisas que eu nunca aprenderia na escola, na faculdade, principalmente históricas. Grandes acontecimentos, a gente aprende pelas moedas. Porque a moeda é o documento mais antigo que a gente tem da humanidade. Desde, sei lá, 700 anos antes de Cristo, quando começaram a fazer as moedas. Quando foi a primeira? Lídia. Não, mas quando foi, você lembra? Croesus, 6º século antes de Cristo. Exatamente. Quando são os documentos materiais da história da humanidade. Tem, né? É um registro fidedigno do período histórico quando encontrado uma moeda para você datar uma ruína. Exato. Segundo lugar, ela é um veículo maravilhoso como propaganda. Além do registro histórico, você vai ter estudos sobre religião, economia, sociologia, metalurgia, elementos geográficos, guerras, personalidades. Você tem um mundo gigantesco. Você pode traçar toda a história da humanidade através das moedas. Isso que sempre me fascinou. E por isso que nós temos bem esse instrumento quanto os Alexandre romanos e os gregos. Exatamente. O primeiro homem até a inflação eles tinham. A primeira pessoa a registrar sua face numa moeda foi Alexandre o Grande. E ele se autorretratou como Hércules, para mostrar o poder dele, né? Ele tinha um ego um pouquinho maior que o Magrão aqui, né? Bruno, para terminar aí, o que você gosta de colecionar? Você tem algum outro tipo de coleção sem ser de moeda? Não, hoje basicamente minha coleção são de moedas. É claro, eu tenho alguns itens diferentes que eu gosto, então tem alguma coisa de militaria que militaria você eu gosto, tem aquelas miniaturas de avião, eu tenho no meu escritório um monte, uma coisa de documentos antigos eu também tenho, mas basicamente minha coleção mesmo, meu foco são as moedas. E a minha coleção ela mudou muito com o passar dos anos, desde quando eu comecei com 12 anos até hoje, que eu tô com 29 anos. Um guri. Nosso foco ele muda, porque eu acho, né, você amadurece também, né? Que todo colecionador, na verdade, ele começa como um ajuntador. São raríssimos os colecionadores que de fato começam já com uma coleção sistematizada. Sim. E só um adendo a isso, né? Tem uma história muito curiosa de um associado da SNB, um grande amigo, e é uma das primeiras pessoas, quando eu era muito novo, virou pra mim e falou: um dia você vai chegar a ser presidente da sociedade. Que legal. E é o Dr. Hans.
E ele estava me contando, porque a gente conversava muito, aí ele estava me contando que a primeira moeda dele, qual que vocês acham que foi a primeira moeda da coleção dele? Do Dr. Hans? Putz, eu vou saber, cara. Deve ser aquelas coisas de bronze e alumínio. Não? Foi só a peça da coroação. Meu Deus. É. Mas ele herdou ou ele comprou? Ele comprou. Que ele começou, ele viu que Ele começou com uma certa idade. Viu que era um... Aí ele falou, Porque a moeda é investimento qual também. que é a moeda mais rara brasileira? Famosa, né? Ela não- Sim. Tecnicamente não é a mais rara, Sim. mas é a mais Sim, famosa. sim. E mais cara, né? Aí a primeira moeda que ele adquiriu foi a peça da coroação. Então aí eu não posso falar que ele é o ajuntador, né? Não tem como, né? Mas voltando ao ajuntamento, né? Eu comecei como ajuntador, tudo que eu achava bacana eu ganhava, comprava, trocava. Até que chega num momento da sua coleção que você olha para aquele volume gigantesco e fala: pra quê? Isso é anos guardado no armário, você nunca mais abriu aquilo para olhar. Você fala: se em 2 anos eu não peguei, não revisitei essa coleção, não tem sentido eu continuar com isso. Então eu decido vender uma grande parte da minha coleção e focar no que eu gosto. Que é? O meu foco são as moedas de prata estrangeiras, eu gosto bastante Moderna ou antiga? de tudo. Mas também as moedas gregas e romanas e em especial os antoninianos. Antoniniano é a moeda que eu mais gosto, eu sou apaixonado por essa moeda. Então essa Que legal. Uma cunhagem mais bonita. Exato, se são peças, sei lá, eu gosto muito, são peças muito emblemáticas. Sim. Quando você pega ali antoninianos e os denários também, Sim. né? Mas você pega ali a evolução do denário até chegar a questão inflação, prata, diminuição da prata na moeda, enfim, é uma peça que eu gosto bastante. E moedas curiosas. Então eu também gosto dessas peças curiosas. Dr. Douglas eu sei que também gosta de peças curiosas. As proto-moedas, né? Exatamente. Então eu tenho uma paixão muito grande por moedas de naufrágio, porque assim, eu acho Tem história, né? espetacular você ter uma moeda. E a corrosão do naufrágio é um atestado da legitimidade e da Exatamente. autenticidade da Uma peça. moeda que já tem centenas de anos, foi cunhada há centenas de anos e passou mais umas centenas de anos debaixo d'água, até que alguém foi lá e achou essas peças, recuperou essas peças e essas peças voltaram A vida. à vida, exatamente. Ou muitas delas vão para museus, Sim. o que é ótimo, é espetacular, Sim. mas também Tem vem algumas para o em mercado coleção. de colecionadores. Sim. E a gente também pode valorizar e reconhecer a importância dessas peças. Então tem algumas peças provenientes do O naufrágio, colecionador de é coisas como se fosse um históricas. museu particular, ele é um preservador da Sim. história também. Porque muitas vezes os museus não conseguem adquirir um acervo tão grande. Não, o museu não Porque gasta são com nada. peças muito O museu caras, né? gosta de doação, Sim. principalmente no Brasil. né? Exatamente. Não, no mundo, não é? No mundo. Então, a gente também tem esse papel de preservar o nosso patrimônio cultural, Sim. histórico, enfim. E é muito bacana porque muitas coisas hoje só chegaram aos dias de hoje porque os colecionadores preservaram, não necessariamente Sim. foram preservados por um governo ou por um museu. Claro que eles também têm um papel importantíssimo. Muita Sim. coisa foi preservada por governos e Sim. por museus. mas os- Casa da Moeda, Museu de Exatamente. Valores, Banco Mas os Central. colecionadores também preservaram essas peças e graças a eles hoje a gente conhece muita coisa. Então é isso, eu gosto de moedas curiosas, moedas de períodos assim muito importantes, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, época das cruzadas, e coisas de modo geral assim curiosas, proto-moedas, eu sou O que você tem de legal assim? fã. Qual O a mais legal que você preferida? gosta? Então, eu acho que a minha moeda preferida foi a minha primeira moeda de naufrágio. Foi a moeda do El Caçador, que é um naufrágio. O nome do navio, ó, É. caçador. É uma pequenininha? Não, tem a de R$8. A R$8. maior. Eu tenho de R$1 dele. Eu tenho a de R$8. É um navio que ele sai do México com destino aos Estados Unidos, a Louisiana. Porque a Louisiana naquele período ela pertencia à Espanha. Então esse carregamento de prata sai para ir para esse território espanhol que hoje é a Louisiana, nos Estados Unidos, para ser usado como dinheiro, né? Eram moedas para serem Circuladas. circuladas. Só que tem uma tempestade em 1700 e pouco e esse navio naufraga.
E hoje, o apelido desse naufrágio, que é o naufrágio que mudou o mapa americano. Sim. Porque o que aconteceu? Esse dinheiro não chegou naquele território. E logo depois a Espanha teve que vender esse território para a França, e depois a França vende para o que é hoje os Estados Unidos. Então, ele é apelidado como um naufrágio que mudou o mapa americano. Se esse naufrágio tivesse chego naquele território, será que ele teria sido Hoje seria vendido? Espanha. Será que ele pertenceria aos Estados Unidos como ele pertence hoje? Então, Não se sabe, né? é uma moedinha. E só essa moedinha conta assim uma história gigantesca. Então essa é uma muito das peças interessante. que eu sou apaixonado na minha Que legal. coleção. Eu não vendo ela por nada. Tá lá. Será? Não. Não vendo. Esse é o tipo de peça que eu não vendo. Essa é daquelas que quando você falecer vai nos olhos, né? Faz assim, ó, o Douglas põe, eu vou lá e tiro dali. Sempre Ela, tem, inclusive, sempre tá tem lá um no ladrão meu de escritório, sepultura, né? em Sempre tem um ladrão exposição. de sepultura. E ó, um fato curioso, a gente tá falando das moedas, que é um registro da história. A gente tá no meio aqui do velório do Papa, essas Verdade. coisas e tudo mais. Vocês sabiam que os papas são enterrados com moedas Nos olhos. nos olhos não, mas eles Junto com a eles. um saco de moedas do período do papado. Do papado. Porque isso é uma tradição muito antiga do Vaticano, muito antiga, e esse é o registro material do papado daquele pontinho. Agora tem a carinha lá dele, né? Pois é, então agora o Papa Francisco ele vai ser enterrado com um saquinho Ai, de meu euro Deus, com o as que vai moedas ter com a carinha gente dele. querendo saquear agora as catacumbas do Vaticano. Pois é, Bruno, pois é. olha o abacaxi que você jogou pra eles, mas hein? olha como as moedas são Ah, importantes. meu Deus. Tem um monte de história de moeda. Né? Tem. Se for assim, nós ficamos aqui o dia inteiro. Exatamente, horas É e um papo. horas aqui Cara, conversando. É por isso que nós colecionamos. Exatamente. Bruno, tenho a agradecer você, muito legal ter você aqui. Eu que na nossa agradeço o cidade, convite. na nossa loja. Eu que agradeço Obrigado. o convite. Nosso presidente da Sociedade Numismática Brasileira. Não é qualquer um, né? Não. Esse é Com bastante 29 gente. aninhos, o primeiro. É, mais novo do Brasil, não é? Poucas pessoas sabem o que é ser presidente de uma instituição Eu sei o que é numismática. isso. É verdade. Dr. Douglas. Então, sabe que é um desafio muito grande. É muito Até bacana. na diretoria é difícil. Eu né? gosto Imagina. muito, mas é um desafio muito grande. Bruno, Sem obrigado. ganhar nada. E é verdade, isso é uma A gente decisão não ganha muito nada, né? importante. A gente não ganha nada com isso. É um Não. trabalho voluntário, a gente faz o que a gente ama. Exatamente. Então, obrigado Valeu, pelo obrigado. convite. Foi um prazer. Quando você quiser, estiver em Curitiba, será sempre bem-vindo. E vamos. A gente conta outra essa história. contamos. Beleza? Nossa, são histórias. Não. Obrigado, valeu. Valeu, Peripombo. Pode acabar aí.